Bom, pessoal, vamos lá para a aula reforçando o que já foi dito sobre combinação linear e múltiplo de vetor. A questão 7 da lista de exercícios tratava de combinação linear. Exploramos também na questão 6 e em outras questões o conceito de múltiplo, né, que está relacionado à operação de multiplicação por escalar. Também aqui a gente vai reforçar a questão do versor de um vetor e depois falar em ângulo entre vetores. Então, começando aqui com a definição, que fala no item A, o vetor V é múltiplo do vetor U se existe um lambda pertencente a R, isso aqui significa um escalar, né, um número real, tal que V é igual a lambda vezes U. Normalmente eu tenho usado a letra K, mas a questão da letra é só um detalhe. Então aqui, ó, se acontecer essa igualdade, um vetor é múltiplo do outro. E claro, se V for múltiplo de U, eu também posso dizer que U é múltiplo de V, porque eu posso utilizar o inverso desse escalar para multiplicar o vetor V. Eu posso dizer que U é igual a 1 sobre lambda vezes V. Agora, no item B, o vetor V é a combinação linear dos vetores V1, V2, reticências, Vn, quando existem números reais, lambda1, lambda2, até um certo lambda n, tais que o vetor V pode ser escrito dessa maneira aqui. Ó. Percebam o seguinte, estamos considerando uma quantidade de vetores maior do que 1, porque um vetor a gente já tem no item A aqui, caso do múltiplo escalar. E aqui a gente está considerando quando você tiver dois ou mais vetores, e aí, dependendo da quantidade de vetores, você vai ter também uma quantidade de escalares, porque é um escalar para cada vetor. E o que é uma combinação linear? Bom, pela igualdade aqui dá para perceber que ela é uma soma de múltiplos escalares. Então está diretamente relacionado com o conceito de múltiplo de vetor, que aqui tem múltiplo de V1 mais um múltiplo de V2 até chegar no último vetor. Um exemplo resolvido para isso é o seguinte. O vetor U de coordenadas 1, 0 não é múltiplo de V, que tem coordenadas 1 e 1, e é múltiplo do vetor W, 3, 0. Ora, para a gente verificar isso aqui, é só aplicar a definição. O vetor U, para ele ser múltiplo de V, tem que existir um escalar, indicado aqui por lambda, tal que U é igual a lambda V. Ou seja, 1, 0 é igual a lambda vezes 1, 1. Só que essa multiplicação a gente sabe que o lambda vai multiplicar as duas coordenadas. Então vai ficar 1, 0 igual a lambda lambda. Por igualdade de vetores, né, igualdade de pares ordenados, a primeira coordenada, que é 1, tem que ser igual à primeira do outro, que é lambda. Então daí lambda é igual a 1. E a segunda coordenada tem que ser igual à segunda. Então 0 igual a lambda. Ora, mas o lambda que a gente está trabalhando é um só. Você tem um vetor sendo multiplicado por lambda. Não pode ter duas respostas para lambda. Então, se foi encontrado duas respostas, aqui nós temos uma contradição e, portanto, a afirmação é verdadeira. U não é múltiplo de V. Pensando da mesma forma, aplicando o mesmo raciocínio para o W, U tem que ser igual a lambda vezes W. A letra aqui é a mesma, mas não necessariamente o valor é o mesmo. Né? Então, 1, 0 igual a lambda vezes 3, 0. Da mesma forma, se a gente multiplicar o lambda e depois fizer as igualdades, a segunda coordenada vai estar nula dos dois lados. Então, essa a gente nem vai mexer. Aí nós vamos ter que 1 é igual a 3 lambda, e, portanto, lambda é igual a 1 terço. Então, existe um lambda, encontramos um valor e apenas um valor, de modo que U é igual a lambda vezes W, ou seja, 1 terço vezes W. Então, ele é múltiplo de W. Agora, uma dica quando a gente quiser verificar se dois vetores são múltiplos um do outro é utilizar essa regrinha aqui do determinante. Então, você pega as coordenadas dos vetores, monta uma matriz, ou escrevendo por linhas ou por colunas, né? Coordenada do primeiro vetor na linha ou na coluna, depois do segundo vetor. Calcula esse determinante, né, que é feito pelo produto dos elementos da diagonal principal menos o produto da secundária, daqui embaixo o lembrete. Se esse determinante der zero, então esses vetores são múltiplos um do outro. Ou também posso dizer que eles são
colineares. Os segmentos representantes estão na mesma reta. Bom, mais um exemplo resolvido. Os vetores U e V são múltiplos um do outro. Bom, esse exemplo, a ideia é exatamente aplicar essa regra do determinante. Então, colocando aqui na primeira linha as coordenadas de U, na segunda linha as coordenadas de V, e fazendo 1 vezes 6, que dá 6, menos 3 vezes 2, que também dá 6, isso dá 0. E aí, pelo que foi dito aqui, eles são múltiplos um do outro, né? É só, se você quiser encontrar o escalar lambda, faz como no slide anterior. Agora, uma proposição, um resultado que a gente vai tomar sem demonstração, né? Se nenhum dos vetores U e V é múltiplo do outro, então todo vetor do plano do R2 se escreve de uma única maneira, né, ou de maneira única, como combinação linear de U e V. Ou seja, para cada vetor W existem escalares lambda, aqui está indicando lambda e mi. Eu usaria no caso K1 e K2, mas enfim, determinados de forma única por W, tais que o W vai se escrever assim, ó, é uma soma de um múltiplo de U com um múltiplo de V, ou seja, uma combinação linear. Mas isso, ó, a hipótese diz, se nenhum dos vetores é múltiplo do outro, se U e V não é múltiplo um do outro, então qualquer outro vetor do plano se escreve como combinação linear de U e V. Um exemplo aqui que vocês vão dar pausa, tentar fazer e depois conferir a solução é: verifique que qualquer vetor do plano se escreve como combinação linear dos vetores U e V, né? Então, já dá para perceber que esses vetores não são múltiplos um do outro. Vocês podem tentar encontrar um escalar tal que U é igual a lambda vezes V, né? Ou K vezes V. E aí escrever o vetor W como combinação linear deles. Comecem escrevendo esse vetor W, tentando escrever esse vetor W, que é um caso particular. Depois generalize, pegue um vetor qualquer, x, y, e tente escrever como combinação linear desses dois, certo? A solução, na verdade, não vai aparecer aqui no vídeo, mas vai estar no material em PDF. Já foi dito o seguinte, sobre a norma. A gente sabe que a norma de um vetor corresponde ao tamanho do segmento representante. Na verdade, de qualquer segmento representante que for escolhido, né, para aquele vetor. Então, se eles são equivalentes, a norma do vetor independe do segmento que vocês escolhem para ser representante. Então, se o segmento AB é equivalente ao segmento CD, e ambos são representantes de V, o tamanho de V vai ser dado pelo tamanho de AB ou pelo tamanho de CD, que é exatamente uma aplicação da fórmula da distância entre os dois pontos, que resulta exatamente aqui, numa raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. Então, aqui o item B reforça isso. Dois pontos distintos, genéricos, que formam um segmento representante de um vetor V. A norma é raiz quadrada de B1 menos A1 ao quadrado mais B2 menos A2 ao quadrado. Isso é exatamente a distância entre os pontos. E aí, particularizando aqui essa fórmula, se os dois pontos que formam o vetor, um deles é a origem do sistema, o ponto 0, 0, então essa fórmula vai acabar na subtração aqui vai aparecer zero. Então a gente pode resumir, né, se o ponto tiver coordenada x, y, vai ficar simplesmente x2 mais y2. Se eu tivesse tomado exemplo com o ponto B, dissesse que o segmento era OB, então ficaria B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Exemplo simples disso, aplicação direta da fórmula, né? Pegar aqui dois pontos com suas coordenadas informadas, sabendo que o segmento AB representa o vetor V, calcular a norma de V. Então, a norma de V é a distância entre esses dois pontos, que vai ser 4.
menos menos 1 ao quadrado, e depois 1 menos 2 ao quadrado. E aí vai dar raiz de 26. Agora nós temos ainda algumas observações sobre a norma. Aqui nós temos o seguinte, ó, a norma é igual a zero, o vetor tem comprimento zero, se somente se esse vetor é nulo, que é o caso de ser um ponto, né, um segmento degenerado, não tem tamanho. E se o vetor for não nulo, a norma é sempre positiva. Por quê? Porque a norma é uma distância. Se um vetor v, né, você tem um vetor v, um escalar lambda, né, a norma do vetor lambda v, que é um vetor múltiplo de v, pode ser calculada assim, ó, o módulo de lambda vezes a norma de v. Isso a justificativa aqui embaixo, né, porque quando você aplica a fórmula, de qualquer forma esse lambda acaba sendo destacado da raiz quadrada na fórmula. E aí então você pode, se não quiser, você quer saber o tamanho do vetor lambda v sem necessariamente fazer a multiplicação do lambda pelo v, você simplesmente pega a norma de v e multiplica pelo módulo de lambda, né? Tem que ser módulo porque para evitar que dê resultado negativo, né? Esse lambda ele pode ser negativo, então pega o módulo dele. E aí aqui nós temos um vetor é unitário se sua norma é igual a 1, o tamanho dele é igual a 1. E aí foi colocado como questão bônus na avaliação, já como informação para vocês, isso aqui. Se um vetor não nulo, se V é um vetor não nulo, e eu quero achar um vetor unitário na direção de V, eu posso pegar fazer essa expressão aqui, ó, resolver isso aqui, que isso é equivalente a 1 sobre norma de V vezes V. Então, esse vetor aqui ele é um múltiplo de V, tem a mesma direção, é paralelo. Só que ele é especial, porque ele tem tamanho 1, sempre vai ter tamanho 1, vetores dessa forma. Ele pode ser chamado de versor ou de normalizado do vetor V, certo? Ele tem mesma direção e sentido que V. Posso encontrar um outro versor? Posso. O versor mais conhecido, mais falado, inclusive com o nome de normalizado, é o que tem mesma direção e mesmo sentido. Mas eu posso pegar um versor com sentido oposto, que seria simplesmente acrescentando um sinal de menos, ficaria uma fração negativa aqui. Aqui é só a justificativa de que realmente o módulo do vetor que tem esse formato é igual a 1.